Será que Jesus era comunista? Essa é a discussão que ressurge todo o Natal, né? O uso político de Jesus para discutir questões atuais e essa ideia de que o que Jesus pregava para a ordem social era algo radicalmente diferente. Ele propunha uma revolução, uma mudança estrutural do sistema econômico vigente, né? Claro que talvez não dê para falar de capitalismo na época dele, mas é o que se diz pelas palavras dele, o capitalismo no qual a gente vive hoje em dia estaria totalmente condenado. Então eu pergunto, Jesus era socialista? Não. E por que não? Porque o que Jesus falava, o que ele tinha em mente era um pouco diferente disso. Ele não estava propondo uma revolução da ordem social e jamais fez isso. Ele fazia duas coisas. Uma, ele alertava para os perigos morais e espirituais da riqueza, o amor à riqueza, a ambição, a avareza, como coisas que prendem a alma da pessoa, né, e levam a alma da pessoa a valorizar aquilo mais do que a justiça, mais do que o amor ao próximo, mais do que o amor a Deus. Então, alertava muito contra os perigos da riqueza e por isso até falava nessa tão citada passagem de como é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico chegar aos céus, mas isso como o perigo espiritual que a riqueza representa na vida da pessoa, né? Tanto que ele podia ter seguidores ricos que ele não exigia que se tornassem pobres, né? Foi o caso do Zaqueu, um coletor de impostos, função mal vista na época, com razão, mas porque além de cobrar os impostos para Roma, né, então era um judeu meio traidor ali, o cobrador de impostos também ficava com o adicional que ele conseguia tirar das pessoas. Então, além disso, eram pessoas muito gananciosas, né? Roubavam dinheiro da população. E esse Zaqueu, Jesus Cristo passa na cidade dele de Jericó, quer seguir Jesus, Jesus fala com ele, contrariando as expectativas dos judeus ali, que viam aquele cobrador de impostos, embora rico, mas viam com muito maus olhos na comunidade judaica. Jesus fala com ele, ele meio que se converte ali e num ato de espontânea caridade diz que vai doar 50% da riqueza dele aos pobres. Ora, se ele doa 50%, os outros 50% ele ainda mantém, ainda seria um homem rico. E Jesus em nenhum momento vê aquilo como um empecilho, pelo contrário, diz que a salvação chegou à casa dele naquele dia, né? O próprio Jesus, embora não fosse rico, também não era um indigente, como muitas vezes as pessoas pintam, né? Que Maria e José tiveram que tê-lo numa estalagem, numa manjedoura, né, no estábulo de uma estalagem. Isso aconteceu porque eles estavam fora de casa, né, moravam em Nazaré, mas estavam em Belém para participar do censo que o imperador tinha proclamado, tinha exigido, né? Eles não conseguiram encontrar estalagem em pouco tempo ali, porque estava tudo lotado por causa dessas grandes migrações humanas que estavam acontecendo ali na época. E por isso a estalagem oferece para eles o estábulo, mas não quer dizer que eles não tivessem onde cair mortos. Pelo contrário, eram bem estabelecidos em Nazaré, faziam parte da vida social da comunidade deles. José tinha uma profissão, que era carpinteiro, que Jesus seguiu também. Eram, portanto, pequenos empreendedores da época, longe de serem ricos, mas também não eram indigentes, né? Outra ideia que às vezes as pessoas têm, né, que o cristianismo pregasse isso, né, até no exemplo de Jesus, e não era o caso. Ele não era indigente e jamais exigiu isso das pessoas que o seguiam. Outra coisa que ele fazia, e sim, era enfatizar muito a necessidade de ajudar os pobres, de ajudar os doentes. Lembrando, pobre naquela época era realmente a pessoa que passava por extremas dificuldades, que estava realmente passando fome, né? Hoje em dia a gente tem um conceito mais largo de pobreza. Naquela época era realmente a pessoa na indigência, tá? O pedinte que não tem mais oportunidade ou opção nenhuma, tá? A pessoa totalmente desamparada. Ou então a viúva, por exemplo, que também não tinha trabalho, não tinha como se sustentar. As pessoas que realmente não têm muitas opções. Mas Jesus sempre defendeu a generosidade e que as pessoas fossem ajudadas sempre que possível, partindo, e isso sempre foi central na mensagem dele, partindo de um ato de caridade, de generosidade do própria pessoa que tem capacidade de ajudar os pobres, né? E jamais propôs qualquer coisa como política de Estado ou uma política de impostos para financiar asilos para os pobres ou o que quer que fosse, tá? Embora políticas de alívio da pobreza extrema já existissem também na época dele, tá? O Estado romano já fazia um pouco disso, sim. Enfim, Jesus então estava propondo coisas para mudar o espírito, a alma, a conduta moral das pessoas que queriam segui-lo, e não estava propondo uma nova ordem social, né? Também, por outro lado, é verdadeiro, né? Tem gente que gosta de pintar o Jesus capitalista, né? Não, que é o legal mesmo, cobrar juros, acumular riqueza. Jesus jamais chegaria perto de fazer isso também. Ele mostrava o perigo da riqueza, mas não propunha uma ordem social que negasse isso, ou que destruísse o mercado, que socializasse a riqueza de forma positiva. Jamais chegou perto disso. Por quê? Porque o que ele dizia é que o reino dele não era deste mundo.
Ele estava propondo algo para a salvação da alma daqueles fiéis, para o reino de Deus, que não era este reino aqui. E o reino aqui, ele basicamente parecia ter uma postura mais de aceitação. Dai a César o que é de César. O Estado romano cobra um tributo, pague o tributo do Estado romano. A vida está dada assim, mas ele não estava propondo reformas sociais e estatais, estava propondo reforma interna, uma conversão interna das pessoas dispostas a segui-lo. E aí sim, claro, é impossível você aderir a esse ethos cristão e ser uma pessoa que ama as riquezas, ou que quer acumular, ou que vê nisso o maior valor da sua vida. Realmente é difícil conciliar as duas coisas. Agora, ser rico, buscar trabalhar, ter dinheiro e fazer o bem com esse dinheiro era plenamente compatível com o cristianismo e com a mensagem que Jesus estava passando para as pessoas da época dele. Jamais exigiu voto de pobreza obrigatório de ninguém e chegou a questionar pessoas que enfatizavam muito isso, né? Que alardeavam muito esse amor aos pobres. Não, temos que doar todo o dinheiro para os pobres, vamos lá. Foi o que Judas Iscariotes fez uma certa vez, né? Veio uma mulher, trouxe um perfume para Jesus, Judas já criticou, não, esse dinheiro devia ter ido para os pobres. Jesus viu ali a realidade daquilo, sabia muito bem que esse amor todo aos pobres, tão demagógico, tão sensacionalista, no fundo escondia um caráter bastante perverso, que estava inclusive roubando da cesta de doações que eles tinham ali, né? Ou seja, algo até bastante atual hoje em dia, né? Como as pessoas que mais alardeiam amor aos pobres, a necessidade de ajudar os mais pobres, sempre com o dinheiro dos outros, né? Não com o próprio, com o dos outros. Muitas vezes não são os melhores caráteres e não são as pessoas mais desapegadas também, né? Mas enfim, Jesus não estava ali para propor nenhuma ordem política, nem capitalista, nem socialista, nem nada disso, mas uma reforma individual na vida das pessoas dispostas a segui-lo. E claro, isso no futuro teria 1 milhão de implicações sociais, conforme aquela religião virou uma religião da sociedade inteira, né? Na época de Jesus, o mais comum é que as pessoas achavam que, os cristãos achavam que o fim do mundo estava chegando já, né? Que o juízo final já chegaria logo logo. Então nem tinham muito tempo para se dedicar a pensar inicialmente sobre a ordem social. Foi depois que a coisa se assentou mais, que essa necessidade veio à tona. Como conciliar esse ethos, essa crença cristã, com uma ordem social que precisa existir, com autoridades, com a ordem econômica e com todo o resto. O próprio Jesus jamais se preocupou diretamente com isso, e a proposta dele era para os indivíduos. Não era um revolucionário, não era um socialista, não era um comunista, não era um sem-teto, também não era um indigente. Era um líder espiritual e moral de muitas pessoas aí. E quer você seja cristão ou não, eu pessoalmente não sou, mas respeito também, assim como respeito todas as religiões. Natal, uma época em que a gente lembra e vê a centralidade que esse episódio de Jesus Cristo e dos ensinamentos e da religião que ele nos legou, que nem sempre aparentemente seguiu muito bem o que ele falava, mas isso é outra história, mas a centralidade que isso tem e que esse símbolo continua tendo nas nossas vidas até hoje, superior e mais importante do que a discussão política ou a provocação política do dia a dia. Então, mais do que um Jesus capitalista ou socialista, eu desejo para vocês um Feliz Natal.